Aleluia! O Senhor está neste lugar, amém? Ele marcou um encontro com você nessa noite, para que você possa sentir a doce presença dEle, para que você tenha um encontro com Ele. Todos os domingos nós temos um encontro marcado com Jesus neste lugar, a qual Ele também marca a presença dEle, para que possamos ser tocados pela presença dEle. A gente fica a semana toda numa correria, cuidando de tantas coisas, mas nós tiramos 2 horas no domingo para estar na casa do Senhor. Então, durante esse momento, entregue por completo a Ele, entregue a sua adoração, entregue o seu louvor, entregue seus pensamentos, entregue-se por completo. Ele vai falar com você. Você que saiu da sua casa dizendo assim: Senhor, hoje eu quero ouvir tua voz. Aleluia. Então vamos para a palavra. Já abre a sua Bíblia comigo em Salmos 42. Eu sei que o livro de Salmos, ele é um refúgio para nós. Quando estamos tristes, lemos Salmos. Quando estamos em perigo, lemos Salmos. Quando queremos um refúgio, lemos o livro de Salmos. Quando queremos o colo do Pai, lemos Salmos. O livro de Salmos, ele já fica no meio da Bíblia, porque fica fácil de abrir. Ali a gente encontra consolo, renovo. Então esteja aberta aí sua Bíblia. Salmo 42, nós vamos ler do 1 ao 5. Eu quero que vocês fiquem bem atentos a essa palavra, porque o anjo do Senhor vai te visitar. E enquanto o anjo do Senhor vai estar te visitando aqui, os anjos do Senhor também vai estar visitando a sua casa, a sua família e a sua parentela. Aleluia! E quando você sentir a presença de Deus, fique à vontade para dar glória a Deus. Amém? Aleluia! Diz assim, antes de nós lermos, deixa eu dar o tema da palavra. Aquieta minha alma, espera em Deus. Repete comigo. Aquieta minha alma. Agora olha para o teu irmão e diga: espera em Deus. Aleluia. Vamos ler. Versículo 1. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Porquanto me questiona o tempo todo: onde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões, e dentro de mim se me derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilos e louvor entre a multidão que festejava. Por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustia dentro de mim? Deposita toda a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Espírito Santo, nós te louvamos, ó Pai, por mais um dia na tua casa. Nós te bendizemos, Senhor, por ser o nosso Senhor, o nosso Deus. Nós te bendizemos, Senhor, porque estamos aqui com saúde. Nós estamos aqui providos pelo Senhor. Eu sei, Pai, que há muitas igrejas perseguidas em redor do mundo, mas nós estamos aqui em liberdade para te adorar. E assim nós, ó Pai, te agradecemos. E se há alguém com a alma abatida neste lugar, se há alguém com tristezas profundas neste lugar, que esta palavra toque como sino no mais profundo da alma e cure e liberte em nome de Jesus. E todos que crêem, digam amém. Aqui é um salmo de Davi que ele escreve quando ele está em profunda tristeza. Na Bíblia não existe a palavra depressão. Nós podemos ler toda a Bíblia e não encontra. Essa palavra é uma palavra atualizada. E aqui também não consta que Davi estava em depressão, mas ele estava com a alma abatida. Fala que o choro era constante de dia e de noite. Ele estava muito triste. E quantos de nós tem dia que nós estamos com a alma tão abatida, tão triste, tão angustiado, e nós perguntamos a Deus até o porquê, que nem tem motivos, às vezes, para estar naquela maneira. Tem dia que simplesmente a tristeza nos pega, a alma se abate, e muitas das vezes o cansaço, a correria, também faz com que a nossa alma fique abatida. A perseguição, às vezes as maledicências, as críticas, as lutas do dia a dia,
faz com que a gente abate a nossa alma. Mas havia um contexto para que Davi estivesse nesse estado de tristeza tão profunda. Davi se sentiu rejeitado e ele estava exilado, ele estava fugindo do rei Saul. Não era qualquer pessoa, era o seu sogro e o rei de Israel. Ele fugia do homem mais poderoso de Israel. Ele estava exilado em um outro local, ele estava escondido. Tem um ditado que fala que é melhor um covarde vivo do que um herói morto. Não tinha como Davi dar um de herói, ele tinha que fugir. Ele tinha que fugir. E quando ele fugiu, todos falavam que ele era covarde. Olha o covardinho fugindo do seu sogro. Olha o covarde fugindo da situação. Irmãos, o demônio a gente repreende. Mas de algumas situações é melhor fugir. É melhor ser chamado de covarde, irmãos, do que a gente entrar em guerra que a gente não está preparado para guerrear. Que a gente não está preparado para lutar. E aquela guerra, Davi ainda não estava preparado para lutar. O que ele tinha que fazer era fugir. Quantas vezes você saiu de um confronto da sua família? Não é porque você estava errado. Não é porque você não ganharia também aquela guerra. É melhor perder uma guerra do que perder a razão. Quantas vezes seus filhos já gritaram com vocês? Seus filhos rebeliaram. Quem é pai aqui sabe disso. E naquele momento o Espírito Santo falou assim: fica calado, fica quieto. Que se você for falar vai criar uma confusão maior. Vai criar uma situação maior. Deixa para resolver depois. Deixa para fazer isso depois. E Davi, ali, refugiado, escondido, ele começa a falar com Deus. E eu amo e aprendo algo com Davi. A mesma hora que ele expõe o seu estado emocional, ele começa a brigar com ele. Por que te abate a minha alma? Por que está tão triste dentro de mim? Ah, espera em Deus. Ele mesmo profetiza na vida dele. Ele mesmo se reanima no Senhor. Ele mesmo busca a palavra no Senhor. Pensamentos ruins vai vir. Pensamentos de derrota vai vir. Mas quando o pensamento de derrota vir, aplica a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós somos mais, muito mais do que vencedores. A palavra do Senhor diz que nós já venceu. Então nós já vencemos. Quem pegou aí pode aplaudir Jesus. E vamos ver um pouquinho do contexto da vida de Davi. Davi era rejeitado por ter olhos diferentes. A cor do olho de Davi era diferente, a cor do cabelo dele era diferente. A Bíblia diz que ele era ruivo. E ser ruivo natural, vocês sabem que é raro. É raridade nascer um ser humano ruivo. E o menino nasce ruivo. A cor da pele é diferente. Creio que queimado do sol, de cuidar das ovelhas, cheio de sardinhas. Eu lembro que quando tinha ruivas na sala de aula, os meninos falavam: ó, a sardinha no rosto dela. Quem já ouviu isso aí? Diga eu. Porque geralmente eles têm mais pintinhas. E ele era ruivo, ele tinha os olhos diferentes dos seus irmãos, ele tinha altura diferente dos seus irmãos. Todos os seus irmãos tinham poste de guerra, de soldados para ir para a guerra. Ele era um homem mais miúdo, mais pequeno. Ele era diferente. O seu pai não viu que ele não poderia servir como soldado, colocou ele no campo para cuidar de ovelha. Ele foi esquecido pelo seu pai. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé e pergunta: tem mais um filho? Jessé: não tem não. Certeza, você não tem mais um filho? Ele foi esquecido pelo seu pai. Ele ficou tanto tempo no campo, que ele não era mais lembrado. Tem um ditado aí que diz assim: quem não é visto não é lembrado. Mas eu vou falar uma coisa para você: o homem pode se esquecer, mas Deus jamais vai te esquecer. O homem pode não te ver, mas Deus te vê. Deus vai te achar lá no meio das ovelhas malhadas. É Deus que vai te descobrir, vai te colocar a sentar com príncipes. Mas um dia Deus falou: tem sim, tem mais um filho. Chama esse filho, é consagrado a rei. Ele não sentou na cadeira do rei, ele voltou a cuidar das ovelhinhas. E um dia o pai dele falou: vem cá, Davi, vai lá na guerra. Vai levar suprimento para os seus irmãos. Quando ele chega na guerra, tinha um gigante. Ele não viu um gigante, ele viu um circunciso. Quem era gigante era Davi. Quem era o herói era Davi. Quando ele chegou, estava todo mundo tremendo de medo. O soldado gigante, até o rei, que era o maior de Israel, tremendo de medo. E Davi fala: quem é aquele incircunciso?
Você tem que olhar para as batalhas da sua vida e dizer: quem é você, batalha? Quem é você, gigante? Quem é você, demônio, diante do meu Deus? Quem é você? Quem é você? Se revela, porque o que está em mim é maior do que você. O que está em mim é maior do que está no mundo. O que está em mim é o Espírito Santo de Deus. Ele diz: quem é aquele circunciso? Mata aquele gigante. O rei falou: quem é esse menino? Quem é o pai dele? É o filho de Jessé. Traz ele para mim, ele vai me servir. Levou aquele menino para servir ao rei. Ele não foi servir na cadeira de ministro. Não deu a cadeira de ministro para ele. Deu ele uma posição de cuidar de cavalos de guerra. O escudeiro, limpar armas da guerra. Só que o rei ficava endemoniado. E descobriu que ele era cheio de talentos. E quando Davi tocava, os espíritos malignos de Saul saía. Saul disse o seguinte: ele falou 100 prepulsos, 100. Davi foi lá e trouxe 200. Saul, quando viu que aquele menino poderia assumir a cadeira do rei, traiu a confiança dele e deu a filha mais nova. Casou com a filha do rei. Foi para a guerra. Ele já tinha um batalhão. E venceu a guerra, volta para dentro da cidade. Por uma música, Saul nunca mais teve paz. Quando entra dentro da cidade, as mulheres começam a tocar os tambores e tamborins e cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Foi o fim da paz de Saul, foi o fim da paz de Israel. Reino dividido, porque quem é invejoso não suporta o elogio na vida do outro. Quem é invejoso não suporta o crescimento do outro. Quem é invejoso não suporta. E a inveja faz com que a pessoa queira matar o outro. Quer matar a integridade do outro. Quer tirar a alegria do outro. Tem um monte de assassinos de alegria. Quando as mulheres cantou: ei, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. O homem ficou endemoniado. Davi teve que fugir. Buscar exílio. Ser um fugitivo. Porque Saul não suportou a popularidade de Davi. Saul estava no trono, mas Deus estava com Davi. A coroa estava na cabeça de Saul, mas a unção estava na cabeça de Davi. Talvez você pense: meu lugar é tão pequeno, mas a unção de Deus está sobre a sua cabeça. Talvez você pense: ninguém está me vendo, mas a unção de Deus está sobre a sua cabeça. Deus está te vendo, Deus está te vendo. E mais, Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Talvez você está exilado no seu quarto, falando com Deus, perguntando a Deus e questionando a Deus por tantas situações. Saiba que Deus está sobre você. Ele está te ouvindo. Ele não tampou os ouvidos dele para te ouvir. Então ele fala sobre a corça. A corça é um animal belo e ágil e corre com muita velocidade. A corça consegue também perceber a quilômetros e distância a existência de um lençol de água. Descobriu-se que a corça anseia desesperadamente pela água por questão de sobrevivência. Quando lemos aqui, a gente acha que Davi fala: eu tenho sede, como a corça tem sede de água, achando que ele queria tomar a água. E eu vou desmistificar isso aqui para você. A corça anseia pela água por uma questão de sobrevivência, não para sanar sua sede, mas para escapar dos seus predadores, onças, jacarés, cobras. E quando ela está com medo, ela exala um odor que chama cheiro do medo. E esse cheiro é muito forte, próprio da sua própria natureza. Facilmente é detectável pelos seus predadores. Então ela necessita se livrar dele. E nessa fuga ela busca por água. Quando um leão está atrás de uma corça, ele não corre atrás dela, porque ele sabe que não vai vencer na corrida. O leão, ele tem um olfato muito forte. E nós temos um inimigo. E quando ele quer nos atacar, ele não vai correr atrás de nós. Ele vai detectar o tamanho do nosso medo. Tem pessoas que falam assim: se tiver um endemoniado ali, não me chama não. Satanás já detectou o cheiro do seu medo. Se tiver alguém oprimido ali gritando, não me chama não. Isso exala o cheiro do medo. Então quando o leão, ele escolhe a corça que ele quer pegar, ele fareja ela, ela começa a correr.
E ele vai atrás, só olhando as pegadinhas dela. Olhando as pegadinhas. Só que ela tem a sensibilidade de encontrar água. E quando ela encontra água, ela mergulha dentro da água, fica toda mergulhada somente com as narinas de fora, tentando sobreviver. O leão chega na beira do rio, olha para um lado, olha para o outro, não acha, tenta detectar o cheiro, não encontra, porque a água tira todo o cheiro ruim do medo. Não encontra o medo, então ele volta para o seu caminho. E a corça milagrosamente sai do rio, sã e salva. Tudo que nós precisamos na nossa vida é mergulhar no rio de água viva. Tudo que nós precisamos é correr não de medo, mas correr para encontrar a água que é Jesus, que é a palavra viva e eficaz. Nós precisamos correr para a água e mergulhar nessa água, para que tire de nós o cheiro do medo. O ser humano, quando está com medo, libera o hormônio adrenalina e cortisol. Esses dois hormônios é o hormônio do medo. Satanás sabe quando nós estamos com medo. Quando Davi falou assim, eu estou como a corça, eu preciso encontrar a água, ele estava liberando o hormônio do medo. Ele estava com medo. Quantos de nós já teve medo de perder o trabalho e nossos filhos passar por necessidade? Quantos de nós tivemos medo de ficar doente e não ter ninguém para cuidar da gente? Quantos de nós já teve medo de perder o pai ou perder a mãe? Quantos medos a gente tem enfrentado todos os dias? Os pais, quando os filhos saem, tem uns que tremem de medo deles não voltar para casa. Porque o maior temor de um pai é que o filho não volte. E a maior alegria de um pai é quando a porta à noite balança e é o filho voltando para casa. Quantas vezes meus filhos voltou para casa e eu levantei a mão e disse, glória a Deus, voltou. Chegou, posso dormir, posso descansar. E naquele momento que a gente está lá no quarto falando, Senhor, que ele volte, que ele volte. Muitas vezes também a gente está liberando os hormônios do medo. E aí na nossa mente começa a virar um turbilhão, uma opressão, uma angústia. Porque Satanás quer nos paralisar em duas coisas: cansaço e guerras espirituais. Cansaço é humano. Quando você estiver cansado, descanse. Todos os anos, prepara uns dias para você ter umas férias, sair com a sua família, gerar lembranças. Mas ele também nos pega nas nossas emoções, nas nossas fraquezas, nos nossos medos. E quando Davi falou assim, Senhor, eu preciso encontrar água, ele quis dizer assim, eu preciso mergulhar. Ele não podia congregar, e ele fala que ele chorava, porque quantas vezes ele ia para Jerusalém em procissão, ele ia cantando, ele ia em júbilo, mas exilado, ele não podia ir para a casa do Senhor. E eu quero dizer, meu irmão, não falte culto, não falte celebração. Quantas pessoas queriam estar aqui e não pode estar? Quantas pessoas queriam celebrar o Senhor, mas está enferma em casa, está no online? Meu irmão, você que está no online, recebe a cura, recebe o renovo, recebe a restauração, recebe o poder de Deus. Eu sei que você queria estar aqui, mas você não pode, então recebe a visitação do Espírito. Quantas pessoas queriam estar sentadas aí no banco do seu lado, mas está internado no hospital? Quantas pessoas queriam estar aqui, mas foram presos injustamente? Quantas pessoas queriam estar aqui, mas está refugiado em outro país? Tem pessoas sofrendo ao redor do mundo, e nós podemos estar na casa do Senhor, e às vezes estamos dentro da casa do Senhor, e não celebramos ao Senhor. Nós fazemos todas as outras coisas na nossa mente, com o nosso gesto, e não estamos nos rendendo ao Senhor. Davi dizia que ele chorava, porque tudo que ele amava era estar na casa do Senhor. Eu amo quando termina o culto e eu vejo aquele tanto de foto de store, melhor lugar de se estar. Gente, é maravilhoso quando termina a celebração e a gente vai olhar a rede social. Esses dias eu vi a Alice pulando e gritando dentro do carro, que tinha vindo para celebração. Ela não sabe falar, ela não sabe nada, mas ela sabe expressar a adoração a Deus.
Sabe, não tenha vergonha de pular, não tenha vergonha de gritar, não tenha vergonha de celebrar, não tenha vergonha. Se for celebrar, celebre com o seu melhor, faça com o seu melhor. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 26, fala: para santificar, purificando-se com a lavagem da água pela palavra. O que nos lava, o que tira esse espírito de medo de nós é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais pura do que tudo que existe nesse mundo. A palavra de Deus, ela tem vida e ela contém substância para nos limpar do nosso pecado, dos nossos temores. É pela palavra que nós vencemos. Mas diz que alguns diziam: onde está o seu Deus? Já viu quando nós estamos passando por muitas lutas, algumas pessoas falam assim: mas você não é crente? Cadê o seu Deus? Você não é dizimista fiel? Por que você está passando necessidade? Você não prega que as pessoas curam? Por que você está doente? Teve um tempo que saiu muitos tumores em mim, e eu tinha um tumor muito grande aqui atrás da minha orelha, e eu só usava o cabelo desse lado de cá, porque era tão grande, que ele ficou quase do tamanho de uma laranja. E ele paralisou esse meu braço, e eu não tinha muita força nesse braço. Então eu ficava sempre nessa posição. Todo mundo achava que era elegância, gente. Eu ia para todo lado com o meu cabelinho do lado. E com o meu bracinho aqui. E as pessoas achavam que eu era exibida, mas não era não, era dor. Meu braço não levantava. E quantas vezes eu fui para um encontro e eu ministrei libertação, e demônios manifestavam e saíam, e pessoas eram curadas. E eu ia para o quarto chorar de dor. Quantas vezes Satanás falava na minha cabeça: que adianta você orar pelas pessoas? As pessoas ser curadas, as pessoas ser libertas, e você fica aí gemendo de dor. Mas na hora eu lembrava da palavra do Senhor que diz que Jesus foi homem de dores, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Pode aplaudir Jesus. Todos os dias o inimigo vai usar alguém para te confrontar. Todos os dias o inimigo vai levantar alguém para tentar tirar a sua alegria, a sua comunhão com Deus. Todos os dias o diabo vai querer dizer que você é um derrotado. Mas você tem que dizer para ele: aqui não, Satanás, aqui você não tem liberdade, eu vivo pela palavra. E teve um tempo que eu fui ficando ruim, e eu fiz uns exames e tinha que fazer biópsia, nós não tínhamos mais recurso financeiro. Então a pastora Bruna levantou uma equipe de pessoas na igreja. Lembra disso, pastora? Uma equipe de pessoas levantaram o dinheiro para que eu fizesse aquele tratamento. E nós gastamos todo aquele dinheiro. Eu fiz 5 biópsias, mas não chegava no local que estava. Saía só sangue. Toda vez que fazia a punção era sangue. Então, a alternativa daquele médico é que fosse para uma rádio ou uma quimioterapia. E naquele dia eu falei: Senhor, não, agora chega, vamos parar aqui. O dia que o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. E abandonei o tratamento. E continuei a obra do Senhor, como se aquilo não existia. E um dia o pastor Sebastião teve uma visão. Que ele cuspia na mão, esfregava aquela saliva, até esquentar a mão dele. E quando a mão dele estava bem quente, ele colocava sobre o caroço do meu pescoço. E eu seria curada. E ele via eu vindo para a igreja várias vezes com dor, mas tinha vergonha de me falar, porque ele ia usar o guspe dele. Ele ia usar a saliva dele. E um dia eu estava com muita dor, e ele falou para o pastor Milho assim: Deus já me deu a solução da cura da pastora, mas eu não tenho coragem de falar para ela, porque eu vou ter que cuspir na minha mão e esfregar no pescoço dela. E o pastor Miller falou assim: vai lá e faz, pastor Sebastião. Vai lá e faça. Ela precisa ser curada. E passaram alguns dias, bateu no meu portão. Era o pastor Sebastião e a pastora Toinha. Tinha mais alguém com ele que eu não consigo lembrar se era a Deusa. Tinha mais uma pessoa. E ele falou: pastora, a senhora vai deixar eu cuspir na mão e esfregar no seu pescoço? Falei: pastor, o senhor pode cuspir na minha cabeça, na minha cara, nas minhas pernas. Onde o senhor quiser cuspir, o senhor pode cuspir. Se Jesus cuspiu até no olho do cego, por que o senhor não vai cuspir e passar no meu pescoço? E nós começamos a orar. E quando nós começamos a orar, a saliva dele secou. E ele tentava cuspir, não saía guspe. E ele tentava e não saía nada. E a gente sabe que quando a gente fala, a saliva sai. Aqui o microfone eu tenho que...
É muita saliva, mas não saía saliva. Então ele fez uma outra oração, pedindo misericórdia a Deus, para que naquele momento Deus fizesse o que ele tinha mostrado para fazer. Então nós fizemos a oração, ele tomou um copo d'água, e umas gotinhas só, não saiu igual a gente gospe e sai muita saliva. Foram umas gotinhas só de saliva. E no que saiu as gotinhas de saliva, ele esfregou na mão dele. Esfregou até a mão dele esquentar. Quando a mão dele esquentou, ele colocou no meu pescoço. Eu senti aquela mão quente, meu pescoço estava gelado. E ele colocou no meu pescoço e ordenou que eu fosse curada. E foi embora. E passou um dia e o tumor estava lá. Passou 2 dias, passou 3 dias, 4. E foi indo, eu esqueci do tumor. Só que eu lembro que um dia eu dormi. E pela manhã eu fui pentear meu cabelo. E quando eu joguei meu cabelo para trás, não tinha mais nada. Jesus tinha curado. Jesus tinha me libertado daquele tumor. Eu não sei o que você está passando. Jesus vai te curar. Jesus vai te libertar. Jesus vai vir com providência na sua vida. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada, não tem nada impossível. Quando as pessoas perguntar onde está o seu Deus, você vai responder: o meu Deus está no céu, mas também está no meu coração. O Deus do mundo está morto, mas o meu Deus ressuscitou. Aleluia! O inimigo vai querer nos paralisar quando nós temos medo, quando nós estamos passando por enfermidade, quando nós estamos passando por necessidade. Ele vai querer nos paralisar. É nesse momento que nós temos que correr para a palavra, para a água viva, para a água que nos regenera do nosso medo, que tira esse cortisol, essa adrenalina do nosso corpo. O inimigo também ataca as áreas mais vulneráveis da nossa casa, os nossos filhos. Você pai, você mãe, ore pelos seus filhos. Seja a coluna de oração da sua casa. Ore eles no sair e no voltar. Abençoe a vida deles. Libere palavra de bênção na vida dos seus filhos. Corrija seus filhos em amor. Dê direção, dê destino para os seus filhos. Eu falo para os meus filhos: sabe por que eu não quero que vocês vá naquele lugar? Porque não combina com vocês. Vocês nasceram para governar. Vocês nasceram para ser grande. Vocês nasceram para vencer. Vocês nasceram para ser herói nessa terra. Tem lugar que não combina com você. Mostra para os seus filhos que nem todos os lugares é para eles, que nem todas as companhias é para eles, porque o que Deus tem na vida deles é mais, muito mais do que eles pensam, muito mais do que eles imaginam. Se você está perto do seu filho aí, libera uma palavra de bênção, libera uma palavra de vitória. A maioria está na sala, né? Levanta a mão para lá e libera uma palavra de bênção na sua casa. Levanta a mão para onde está a sua casa. Meu filho está ali, eu libero palavra de bênção, de vitória. Tem um monte de jovem, libera para os seus pais. Libera a palavra de bênção. Fala lá: eu abençoo meu pai, eu abençoo minha mãe, eu abençoo a minha casa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deixa eu te falar algo. Vigie os lugares que você vai, com quem você fala. Tem muita gente inspirando em você. Tem muita gente olhando para você e dizendo assim: eu quero ter a bênção daquela pessoa. Eu quero vencer como aquela pessoa vence. Eu quero conquistar como aquela pessoa conquista. Tem muitas pessoas olhando para você e vendo Jesus na sua vida. Tem muita gente olhando para você e dizendo: é Deus que está fazendo isso na vida dele. É Deus que está fazendo isso na vida dela. Então não muda os seus passos, não muda o seu ritmo, não saia do caminho, não saia da verdade, não saia da vida. Tem gente olhando para você e tem gente que só vai ver Jesus na sua vida. Cadê eu peguei? Ensina os outros, vai lá, peguei. Aleluia, pode aplaudir Jesus. Davi diz: porque está batida a minha alma. Quando a alma está abatida, o céu fica cinza, os olhos não têm vida, as cores não têm beleza, o perfume não tem cheiro. Isso é resultado de cansaço, de solidão, de angústia e de tristeza profunda.
Quando a gente ama uma pessoa, a gente olha para ela e a gente sabe como ela está. É como olhar na alma. E eu sempre falo que às vezes a gente não precisa falar nada. É preciso somente um abraço. É só dizer, eu estou aqui. Saiba que todo mundo já tem as respostas dentro de si. Por isso que Jesus amava fazer perguntas. Jesus não dava resposta. Ele fazia perguntas. Porque nós já temos a resposta. Nós já temos a direção. Nós já sabemos o que temos que fazer. Nós já sabemos aonde nós temos que consertar. Nós já sabemos aonde estão as nossas falhas. Não é preciso eu subir aqui e falar, não faça isso, não faça aquilo. O Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo está falando dentro de você, batendo na sua porta, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Isso eu não estou omitindo na minha posição de ensinar o que é certo. Não, é que hoje o Espírito Santo está falando assim, eu já ensinei vocês. Eu estou com vocês, eu ando com vocês, eu amo vocês, eu tenho ciúme santo de vocês, eu guardo vocês, eu protejo vocês, eu sou de vocês. O Mestre foi para que eu viesse e ficasse com vocês. Por isso que a palavra de Deus diz, não resistir ao Espírito Santo, a qual está selado para o dia da redenção. Quer dizer, deixa o Espírito Santo morar dentro de você. Deixa o Espírito Santo fazer aquilo que só Ele consegue fazer. Na minha adolescência, eu amava usar roupas curtas. Eu amava a saia curta, gente. Nossa, mas para mim era bonito demais. Ia para a igreja, era um escândalo na igreja. Todo mundo ficava me olhando e a minha intenção não era chamar atenção, mas chamava, né, gente? Chamava atenção, e minhas líderes falavam assim, não venha com essas roupas. Eu falava, olha, o que é a palavra? Eu falava, deixa jeito assim, eu não tenho namorado, eu não tenho marido, o dia que eu casar eu honro meu marido e não uso mais. Gente, mas era rebelde, né? Sangue do cordeiro. Mas a palavra cumpriu. E fui casar logo com quem? Com o pastor. Vai casar com quem? Pastor, tem que ser o exemplo, né? Tem que ser o exemplo. Quando eu conheci ele já era pastor. Eu já peguei minhas saias e doei todas. Todas. Não combinava mais. E aquilo saiu do meu coração. Chegou o tempo de Deus de não usar aquilo mais. Não porque eu seria a esposa do pastor, mas porque um dia eu liberei essa palavra. O dia que eu for casar, eu não uso mais. Eu não uso. Né, meu marido? Primeiro para honrar a Deus e depois para honrar meu marido. Eu não tinha consciência do que aquilo causava. Eu não tinha, eu era uma adolescente. Mas quando corrigida, eu fui tola. Eu poderia ter obedecido. Porque o inteligente, ele aprende com seus erros. O sábio aprende com o erro dos outros. E o tolo nunca aprende. Aí cada um escolhe a sua classificação de onde você está. Jesus também sentiu profunda tristeza. No livro de Mateus, capítulo 26, 36 ao 39, diz assim: disse-lhe Jesus, então a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrai-se com o rosto em terra. Prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus estava prestes a ir para a cruz. Os seus inimigos zombavam dele. Ele sabia que seria uma morte terrível. Ele já estava sentindo que a morte estava aproximando. Ele estava sentindo angústia de morte. Então ele fez uma oração ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E o Pai não respondeu. Olha para mim, bem para mim, todo mundo olha para mim. Quando você fazer uma oração e Deus não te responder, você já tem a resposta. Não faça. Ele falou: Pai, se for possível, tira. Quer dizer, eu quero fugir da cruz. Vai ser dolorido, Pai. Vai ser humilhante. Vai ser uma tortura, Pai. O Pai não deu resposta. Quando Deus não te responder, você já tem a resposta. Fala para a pessoa que está do teu lado, para acordar ela. Quando Deus não te responder, você já tem a resposta. E nesse momento, coloque a sua esperança em Deus. Versículo 11 do capítulo 42 diz o seguinte: porque está assim tão triste, ó minha alma? A mesma oração de Jesus.
Por que está tão triste, minha alma? Por que martiriza o meu ser dentro de mim? Ponha a tua esperança em Deus. Ele responde para ele. Porque está batida minha alma. Aí ele responde para ele: Davi, coloca a sua esperança em Deus. Aí eu te falo: porque está triste, meu irmão? Põe sua esperança em Deus. Porque está batido, meu irmão? Põe sua esperança em Deus. Porque está angustiado, minha irmã? Põe tua esperança em Deus. Tudo que é impossível para você é possível para Deus. Ele vai te tirar desse cativeiro. Ele vai te tirar dessa dor. Ele vai te tirar dessa tortura. Espera em Deus. Porque está tão triste nos dias de tristeza que todo ser humano passa ou vai passar. Espera em Deus. Espera em Deus. Esperar em Deus não é ficar parado, é pegar a Bíblia e começar a orar. Deixa eu te falar uma coisa, olha de novo para mim, todo mundo olha para mim. Não existe oração mais poderosa do que quando você aplica a palavra de Deus. Não existe oração mais poderosa do que quando você pega o Salmo 91 e começa a declarar o Salmo 91 na sua vida. Não existe oração mais poderosa do que quando você abre o Salmo 23 e começa a declarar o Salmo 23 e diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor me levará às águas tranquilas. O Senhor vai refrigerar a minha alma. O Senhor fará a mesa de justiça. E eu habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Não existe oração mais poderosa do que quando nós abrimos o livro de Salmo e começamos a dizer que nós somos como uma planta plantada junto ao ribeiro, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, mas dá o seu fruto na estação própria. Poderoso, quando nós encontramos a Bíblia, quando diz mergulha, mergulha, mergulha na palavra, seja cheio do Espírito, seja cheio de poder, seja cheio de unção, para resistir os dias maus, para resistir os dias maus. Não existe algo mais poderoso quando nós lemos a Bíblia e diz que tudo é dele e tudo é para ele. Ele diz: ainda assim eu louvarei, ainda assim eu louvarei, ainda assim eu louvarei. Ele é meu Salvador, Ele é meu Salvador, Ele é meu Salvador. Pra eu não desistir. Eu não quero mais